Agora é o momento que todos esperavam. Finalmente vamos emitir o DOF. Como emitir o DOF ligado a uma Tex? Lembrando que na aula em que eu for falar do sistema madeireiro brasileiro, eu vou passar de novo rapidamente por isso. Só que rapidamente porque nós vamos passar passo a passo de todos os serviços possíveis, né? Como fazer oferta, como fazer DOF, como estender prazo, o que é forçar entrega, como que eu cadastro o veículo, como que eu cadastro o responsável operacional, vamos passar por várias coisas de novo. Então hoje aqui, nós achamos pertinente colocar porque quem está mais interessado nessa parte de usar a madeira do licenciamento vai procurar essa aula do curso. Então tem que estar completinho, a gente vai falar também de como é que funciona para a gente emitir esse DOF. Então, como é que isso vai parar lá dentro do Sinaflor e como é que a gente vai emitir, né? Então, vamos lá. Como é que a gente emite um DOF a partir de uma AUTEX, de uma autorização de exploração? Vamos de novo falar de alguns pré-requisitos. Então, primeira coisa, a obrigação do usuário, do empreendedor, né, ou do responsável operacional dele cadastrado no CTF. Então, primeira coisa, cadastro no CTF com atividade ligada à madeira. Lembre-se que algumas atividades, eu vou passar uma tabelinha aqui para vocês também, acho que vai ficar para aula que vem, mas nós vamos passar uma tabelinha aqui também, resumindo aquelas informações que eu passei do CTF e trazendo ainda a quais recursos do sistema DOF cada atividade do CTF dá acesso. Porque, por exemplo, para você solicitar uma exploração florestal, né, para você fazer o corte, você usa uma categoria que não necessariamente dá acesso ao sistema DOF para você usar madeira depois, não deixa você emitir o DOF. Então, é preciso estar atento à categoria do CTF que o responsável operacional, né, que é a pessoa que vai mexer lá no sistema, ou o próprio usuário, o próprio empreendedor, está cadastrado, certo? Vou falar isso 1000 vezes, vocês vão ficar cansados de ouvir, mas é que são os erros mais comuns que a gente vê com o pessoal que vai fazer o DOF. Então, esse DOF vai poder ser emitido tanto por pessoa física quanto por pessoa jurídica, tá? Então, se a autorização está em nome da pessoa física, ele mesmo consegue emitir o DOF, não precisa ser uma pessoa jurídica, tá? O importante, de novo, é além do cadastro no CTF, estar regular com a reposição florestal. E aí, às vezes, a gente tem até dúvidas nesse sentido também, porque é mais fácil e, às vezes, mais rápido solicitar autorização em nome do dono do sítio, por exemplo, do que da empresa que efetivamente vai fazer a exploração, né? A empresa que vai lá cortar e tal. Mas, já me falaram que é mais rápido o processo se você fazer em nome do dono do sítio. Aí, a Altex vai estar em nome do CPF, né? Ele vai precisar minimamente se cadastrar no CTF do IBAMA para ele poder consignar esse saldo para a empresa que vai fazer a exploração. Aí sim, a empresa consegue acessar o Sinaflor, declarar o código, fazer todo o processo. Porque no caso, o problema lá é que a pessoa não tinha cadastro no CTF, não sabia fazer, e, putz, não tá no nome nosso aqui da empresa da consultoria, né, de quem tá fazendo, tá no nome do dono do sítio. Então, ele tem que se cadastrar no CTF para poder acessar o Sinaflor, se cadastrar lá, para poder ver a autorização, para ele poder consignar o saldo, tá? Então, isso aí se ele quisesse ele mesmo emitir o DOF, poderia? Poderia, tá? A gente, é raro, mas tem casos de emissão de DOF por pessoa física, tá? Geralmente, nesses casos mesmo que a pessoa corta dentro da chácara do sítio, mas a gente tem caso sim. No caso da emissão do DOF, a partir do local da exploração do produto, o DOF vai ser emitido pelo detentor de autorização, como eu estava falando agora, né? Dentro do prazo de validade. Tá? Então, o DOF vai ser emitido pelo detentor de autorização concedida dentro do prazo de validade. Uma vez que a validade da autorização vence, bloqueia o DOF, mesmo que ele tenha crédito. Tá? Isso é uma informação importante, porque o órgão licenciador geralmente dá prazo muito curto da autorização. Né? Então, é importante avisar que você vai querer destinar essa madeira e que você precisa de um tempo para se organizar. Tem o caso que eu estava até falando desse condomínio aqui que mandou foto aérea, né? Emitiram a autorização para ele, ficou um dia. Porque ele já cortou. Ele já cortou, é rápido, é só tirar de lá, mas não é. Ele tem que dar no Sinaflor, ele tem que ver quem vai transportar, e é muita madeira, né? E a CETESB não renovava, e aí tinha um problema de cancelar e emitir outra que duplicava, ele ficou um ano com aquela madeira parada lá, né? E aí, a partir do fim do ano passado, a CETESB criou essa possibilidade de você renovar a mesma autorização, né? Então ele conseguiu finalmente renovar um dele para tirar a madeira lá do empreendimento, né? Mas ficou um ano lá parada, né, no condomínio. A madeira, por causa desse embrolho autorizativo. Então é importante falar, na hora de emitir autorização de uso, né, do produto florestal, que você precisa pelo menos um mês, né, geralmente 15 dias, um mês, você não tira um dia a madeira do lugar, né, a não ser que seja um pouquinho, né, mas em geral é bom ficar atento a esse prazo. Por quê? Aí você faz todo o processo, migra do DOF, na hora de emitir o DOF, não consigo, por quê? A autorização está vencida. Então, é mais uma coisa para você verificar. Atividade no CTF, quem que está consignado aqui da autorização, se tem a reposição florestal lá cadastrada, e se a autorização está no prazo, certo? Então, a autorização vencida, você não pode mais mexer nessa madeira. Esse é o entendimento do sistema, por isso que ele bloqueia o DOF, tá? Então, tem que ser dentro do prazo de validade. Então, o detentor da autorização, ou uma pessoa previamente indicada por ele no sistema, né, pode ser o responsável operacional, vai emitir esse DOF com base no volume autorizado, que será liberado conforme a declaração no sistema das etapas de transporte previstas para o empreendimento. Então, que etapas são essas? Vamos passar por ela aqui. Então, após a emissão da autorização de exploração, os créditos pré-autorizados somente serão liberados mediante declaração das árvores efetivamente exploradas e seu volume mensurado. Isso lá no sistema chama-se declaração de corte. Qual é a intenção do IBAMA? O Sandro falou bastante disso para nós na última reunião, com os inventários florestais, a estimativa nem sempre ela é verídica, né? Você estima aproximadamente. Quando você informa o que efetivamente você está cortando, esse valor fica mais exato no sistema. E ele evita a geração de crédito fantasma no sistema DOF. Que você previu que tinha mais, na hora de medir a madeira, deu menos madeira que você estava esperando, né? Então, mesmo com a autorização, vou falar um número absurdo. A autorização tinha 2.000 metros cúbicos de madeira previsto no inventário florestal, né, da SV, na hora de declarar corte deu 1.000, né? Então, é só madeira que efetivamente existe, que efetivamente está sendo explorada, é que vai gerar crédito no sistema DOF, evitando créditos fantasmas, né, que vão permitir que se esquente madeira ilegal. Aí, lá atrás, eu falei, o mundo real, o mundo previsto, né, da legislação é lindo, mas na vida real entrava muita madeira ilegal. Como que ela entra? Essa é uma das vias de entrada. Né? Você acaba autorizando mais crédito, porque de verdade existe madeira, e aí essa empresa se interessada corta mais árvores que não têm autorização para corte e coloca lá como se fosse legalizada. Então, assim que você vai esquentando madeira legal, colocando isso dentro do sistema, né? Então, esse fluxo dentro do Sinaflor veio para tentar minimizar isso daí, ao máximo possível, sendo que a gente só vai colocar dentro do sistema DOF aquilo que realmente vai ser explorado. Então, qual é o fluxo geral, né? Que a gente já passou, mas aí agora desenhado. Para quem não é bom de fluxograma, agora desenhado, né? Então, você vai pedir a sua autorização de supressão, a Altex emitida,
é como se fosse já os créditos pré-aprovados, né? Aí você vai pegar, eu vou mostrar para vocês como é que vai fazer isso, né? Mas você vai pegar aquele seu inventário florestal, aquela sua planilha cheia de árvores, né? É isso que você vai usar. Porque ele perguntou, né? Como é que a gente faz a cubagem se a ASV é metro quadrado? É metro quadrado porque você autoriza área de supressão, né? Não está autorizando árvore, você está autorizando área. Então você precisa falar quanto de madeira tem nessa área, quantas árvores tinha nessa área. Essa é a etapa de declaração de corte, né? Então você vai informar quais árvores efetivamente foram cortadas ou decupadas, né? E você informa por tora. Então é tora a tora. E aí muitas pessoas ficam com preguiça de fazer a planilha, informar na autorização de manejo, fazer aquela estimativa do inventário florestal, né? E aí falam pro órgão ambiental, não, eu não vou explorar não, são as árvores que são pequenininhas, bota aí que é tudo lenha, não fala que tem tora não, porque se tiver tora, pelo menos no sistema da CETESB, quando você insere a informação que é tora, ele vai pedir a espécie e a cubagem. Então você vai ter que falar o que você tá cortando, já, né? Se você fala que é lenha, o sistema não pede mais nada. Aí que vem os problemas do mundo, né? Porque aí muita gente põe lenha mesmo, mas depois quer usar madeira. Alguém fala, olha, eu preciso de madeira pra caldeira, eu pago tanto. Aí a pessoa quer usar madeira. Se ela for queimar na caldeira, ok. Agora, se for uma tora de bom tamanho, que ele quer converter em algum tipo de madeira de produto processado, né? De madeira serrada, por exemplo, dá pra abrir uma tábua lá, né? Dá pra você derrubar uma araucária maravilhosa e quer tirar a tábua pra vender. Eu vou passar pela tabelinha com vocês, mas se você pegar lá na IN 21 de 2014, você vai ver que lenha só vira carvão e cavaco. Você não consegue, porque lenha é lenha. Lembra as fotos que eu mostrei na primeira aula? Diferença de lenha para tora? A tora, você consegue fazer uma tábua, consegue fazer uma viga. A lenha, não. Então, se você está falando do sistema que é lenha, ele não vai deixar você converter depois. Então, por isso que eu falo que você tem que planejar antes do que você vai fazer e informar o órgão ambiental. Vou usar essa madeira? Então você fale que é tora, identifique as espécies, identifique a metragem, para você poder depois converter isso, se for o caso, né? Então, você, seguindo aí o fluxo, né? Essa etapa de declaração de corte, traçamento, dimensionamento, a gente chama de registro de exploração. Então, você está registrando o que efetivamente o que você está cortando, o que saiu de lá, né? Então, pode envolver produtos como lenha, torete, mourão, ou você subir o inventário amostral, né? Que é a tabelinha, com as árvores todas lá, prevendo mais ou menos o que tem na área. Que eu vou mostrar como é que faz isso, tá? Então, você traça, né? Dimensiona, declara o corte, traça, dimensiona, vou falar o que é isso, mas é você cortar no campo, basicamente, né? Com as seções certinhas, as medidas bonitinhas, para você informar no sistema. E aí você vai dentro do sistema DOF jogar então só aquilo que efetivamente foi cortado, né? O balanço do saldo do DOF vai ser mais condizente com a realidade do que se você só jogasse lá o seu inventário amostral. Tudo bem? Então, repetindo de novo, a autorização de exploração de supressão, né, a AUTEX de ASV, ela está em área. Para você transmitir esse saldo para o sistema DOF, é necessário indicar volume. Por quê? Repetindo, a ASV é a área cortada, o sistema DOF é a árvore cortada. Então, você vai ter que falar para o DOF quantas árvores de qual espécie você está cortando. Então, para isso é realizada essa etapa lá no sistema, que é a declaração de corte, né? O traçamento e o dimensionamento das toras suprimidas. O que é o traçamento, então? É a etapa inicial do beneficiamento da madeira. Você corta as toras em comprimentos padronizados, geralmente são de 6 metros, para otimizar o uso e o transporte. Aqui no licenciamento, geralmente o pessoal corta cavaco, geralmente acaba indo para gerar energia, para caldeira. Então o pessoal corta cavaco, pica, né, para o transporte. Mas se você pegar um plano de manejo florestal, por exemplo, o interesse é na tora mesmo. Então eles têm esses tamanhos padronizados para você colocar no caminhão, né? Então traçamento é isso. Para você cortar as toras todas em tamanhos padronizados e enleirar elas, tá? E aí vem o dimensionamento, que nada mais é do que a cubagem dessas toras, tá? Então traçamento, dimensionamento, você corta. Aí você corta assim, derruba o indivíduo, né, derruba a árvore, aí você corta as toras em tamanhos padronizados e você faz a cubagem dessa madeira, né, determinando as medidas, largura, espessura, comprimento, o diâmetro, né, para você poder tirar o metro cúbico, aí tem uma pontinha para você transformar diâmetro em metro cúbico, né, de acordo com a necessidade do produto final. Como eu falei, algumas serrarias, principalmente lá no norte, tem serraria móvel, né, eles fazem isso já, quando derrubou a árvore, já corta, já põe no caminhão, já mede, eles já colocam tudo lá no próprio local da exploração. Mas a gente tem aqui também serrarias móveis. Do pessoal, eu vi um vídeo muito interessante na internet, que eles estavam cortando eucalipto, derrubou o eucalipto, já fez no passamento, cortou no tamanho padrão, já entrou na maquininha, gente, cabe uma picape, impressionante. E ele pôs, né, ali digital, a medida da tábua, e já cortou a tábua, já saiu a tábua bonitinha de eucalipto, muito legal. Então, o cara já converte no próprio local de exploração, já sai tábua de lá, né? Porém, para isso, ele precisa de uma ferramenta no sistema DOF, que a gente vai falar mais pra frente, tá? Porque nem tudo é fácil. Nunca é fácil, né? Então, como que ele faz essa etapa, né, do dimensionamento, do traçamento no sistema DOF? No Sinaflor primeiro, né? Então, primeira coisa, ele tem que acessar o Sinaflor e ir aqui à esquerda, no menu à esquerda, ó, dentro de autorização, ele vai em Minhas Autorizações. Aí, todas as autorizações emitidas em nome do CNPJ ou do CPF que fez o login no Sinaflor, né, por isso que a pessoa precisa estar cadastrada aqui, vão aparecer aqui, ó. Aqui, então, tem tais. Ó, os exemplos, eu pego o exemplo do IBAMA, é sempre plano de manejo florestal, né, porque é tudo da Amazônia, ó, aqui em Roraima, que eles trabalham mais com esse público mesmo, né? Então, você vai localizar qual que é a Altex, qual que é a autorização que você quer mandar para o sistema DOF, que você quer informar que você está cortando, vai clicar em cima dela aqui, para ela ficar azulzinha, tá? Você seleciona essa autorização. Em seguida, para você acessar essa declaração e informar os dados, você vai vir aqui à direita, ó, onde está esse quadradinho vermelho, nesse símbolo, que tem um homem em pé do lado da árvore, ó. Significa declarar corte ou declaração de corte. É aqui que você vai informar as características dos indivíduos dentro dessa autorização. Então, é possível realizar a declaração de corte de duas formas. Importando a planilha padrão, tá? Então, você clica aqui, você baixa uma planilha do IBAMA, já com todas as configurações bonitinhas, onde você joga os dados do seu inventário florestal lá dentro, tá? Para facilitar a sua vida. Então, você fazendo isso, sobe aqui no sistema em importar planilha, e todas as árvores que você declarou já aparecem aí no sistema, já vai jogar aí no sistema, tá? Então, isso facilita bastante, agiliza no caso de áreas grandes, que a gente tem muitas árvores, né? Mas como na UNF você tem que fazer um inventário florestal, você pode aproveitar esses dados para inserir isso aqui no Sinaflor, não precisa fazer um por um, tá? Aí, para você falar o que foi que você explorou, né, para você colocar as informações dessas árvores que você explorou, que você vai cortar agora, que você cortou, você seleciona aqui no quadradinho à esquerda quais árvores que você quer informar que você cortou da sua planilha e clica de novo aqui, ó, só que mudou de lugar, mas ainda é o homenzinho do lado da árvore aqui, ó, declaração de corte.
Então, você vai novamente declarar corte. Em seguida, para você informar o romaneio de cada árvore, para efetivar os créditos, né? Então, a medida de cada uma das árvores, né? Para você efetivar os créditos para o transporte das toras, você vai selecionar a autorização em questão, onde você já comunicou o corte, né? Você comunicou o corte, aí você sai, você volta para o menu Minhas Autorizações, certo? Aí você seleciona de novo essa mesma autorização que você declarou o corte de algumas árvores, tá? E clica agora em traçar dimensionar. Então, olha só. Você entra no Sinaflor, localiza a sua autorização, sobe a planilha com todas as árvores que você pretende cortar lá, né, do seu inventário, e você fala qual que você vai cortar, qual que eu tô cortando agora. Aí você sai, volta para a página inicial, seleciona a autorização de novo, só que ao invés de vir aqui, ó, no declarar corte, né, onde já tinha ido, você já falou quem que você quer cortar. Agora você vai entrar aqui em traçar, dimensionar, para você poder detalhar, né, as informações dessa árvore que você vai cortar, ou que você cortou, né, que você acabou de cortar. Quando você clica ali, ele vai abrir de novo a janela com as árvores que você disse que ia cortar lá da sua relação. Só aquelas lá que você selecionou, né? Que você já declarou o corte. Então, se você entrar aqui direto, sem declarar o corte antes, vai estar vazio, tá? Porque não tem nada pra você passar. Primeiro você tem que vir declarar corte, falar qual árvore que você vai cortar, aí depois você volta aqui nesse, aí vai aparecer as árvores para qual você declarou o corte. Então, você falou, cortei essas aqui. Aí o senador pergunta, ok, você cortou? Qual a medida delas, né? Então você vai entrar, vai aparecer as árvores que você declarou o corte, você seleciona árvore por árvore, né, aqui, e vem em registrar traçamento. Ou você consegue também importar numa planilha para o IBAMA. Não se desespere. Que em áreas grandes tem muitas árvores, né? Então dá para você preencher isso numa planilha e importar isso do Sinaflora. Aí você clica aqui de uma vez só. Você não vai ficar fazendo isso 1000 vezes, para 1000 árvores, certo? Quando você clica aqui, então, registrar traçamento, ele vai te perguntar o tamanho, né, da tora. Porque você acabou de cortar, é uma tora. Né? Então você tem que ir aqui onde está em vermelhinho, adicionar seção. Esse botão vai abrir uma nova janela para que você possa preencher a seção correspondente, o diâmetro e o comprimento dessa tora. Né? Então ele já está aqui, ó, produto, a tora, o número da árvore. Observe que isso aqui vai acompanhar depois na rastreabilidade dessa madeira, né? Ele vai sair do Sinaflor com a rastreabilidade. Então tem o número da tora. Vamos supor que você corte a tora 3 vezes, vai aparecer aqui o número de sessões, né? Não lembro agora são das TCABC, mas isso vai também no nome, na rastreabilidade depois dessa madeira quando você transmite o DOF. Que vai aparecer o número da tora e o número da seção. Qual a seção da tora que você está passando para frente, além da espécie e o volume que a gente vai preencher ainda, né? Então, ok, cliquei aqui, né? Essa árvore que eu selecionei, beleza. Adicionar seção. Ele vai abrir, então, a tela para você informar o volume dessa árvore, tá? Então, aqui, ó, ele vai te perguntar o tamanho, né, o diâmetro e o comprimento da tora e quantas seções que ela tá, né? Se você vai cortar, então você vai preencher aqui, ó, tá vendo que tem um campo aqui, ó, seção. Então, cortei em 2. Então, seção 1, qual que é o diâmetro dessa seção da tora? Até porque, às vezes, ela é mais grossa numa parte, mais fina na outra, né? Então, nem sempre o diâmetro é o mesmo. Né? Do começo, do fim, né? Qual que é o comprimento, ele calcula o volume para você. Ó, que belezinha, né? Mas você pode pôr o volume estimado também na sua planilha. Quando você faz isso e clica em adicionar essa seção aqui, ó, essa árvore migra para o DOF. Magicamente. Viu como não é difícil? Então, concluindo essa etapa, o volume informado migra para o sistema DOF, permitindo realizar transações florestais. Certo? Ó, então, voltando ali do dado anterior, né? A gente preencheu aqui, ó, tá aqui em destaque, ó. Seção A, diâmetro 1, 0,6, diâmetro 2, 0,65, comprimento total 2 metros, e aqui o volume, que tá clarinho, aqui mal dá pra ver, mas tá 0,6146, aqui embaixo, ó. Metros cúbicos. Então, ele já joga para você o volume. Quando você clica aqui no vermelho adicionar seção, isso migra para o sistema DOF. Pronto. Você acessar lá o sistema DOF, você já vai ver a Altex e já vai ter o volume dessa árvore lá, certo? Se você fez aquilo para toda aquela lista, né, como a gente falou aqui, ó, que dá para você pôr a planilha aqui também, ó, e vir aqui de uma vez, ele puxa os dados também da sua planilha, né, de tamanho de tora, de seção, você faz isso aí, entra aqui no traçamento, vai aparecer os dados aqui, você completa alguma coisinha que faltar, confere, adiciona a seção, pronto. Os dados da sua Altex estão no sistema DOF. Aí você tem que sair do Sinaflor, deixa eu mostrar para vocês, é que aqui tá só a imagem, né, não tô no Sinaflor em si. Mas se você clicar aqui do lado esquerdo, nesses 3 risquinhos, ele tem uma opção alternar sistemas, né, tem sistemas. E aí você vai ver aqui sistema DOF+. Então você consegue direto, beleza, já comuniquei, migrou pro DOF, você vem aqui nos 3 risquinhos, clica em sistema DOF, ele sai da página do Sinaflor, já te joga dentro do sistema DOF+. Aí é só você acessar a sua origem, né, porque se você pode ter várias Altexes, você pode ter pátio, você pode ter inúmeras, né, pode ter saldo consignado, então você seleciona lá dentro do sistema DOF e já vai ver esse saldo, não fosse essa tela, né, devia trazer, esse saldo dessa madeira lá dentro. Tudo bem? Então, assim, é um pouquinho burocrático, mas não é difícil, tá? Para quem já fez o inventário das árvores, para quem já puxou todas essas informações para a UNF, é só você ter o trabalho de copiar a sua planilha para dentro da planilha do sistema DOF, que tem que estar dentro do padrão, né? Senão o sistema não reconhece. E ele puxa essas informações dentro do Sinaflor. Isso vai para o DOF. Não precisa passar pelo órgão ambiental, não precisa ser homologado. O empreendedor sozinho faz isso, né? Uma vez de posse da autorização, ele sozinho entra no Sinaflor, pode fazer de uma vez, cortar tudo e depois informar de uma vez, pode ir informando aos poucos, você viu que por árvore, então ele pode ir declarando quais árvores que ele está cortando, né? Ah, vou cortar 100 por cada 3 dias, né? Tem um cronograma lá da obra, né? Um cronograma da exploração, ele pode ir informando aos poucos, isso já vai migrando para o DOF. Se ele quiser já ir destinando essa madeira que ele está cortando, ele já consegue emitir no DOF, transportando essa madeira, aproveitando enquanto a autorização está válida, né? Porque depois que ela vencer, bloqueia tudo. Então, já dá para ir fazendo aos poucos, ou se é uma área menor, já suprimiu tudo, enleira tudo, cuba, entra pro Sinaflor, declara e manda de uma vez para o sistema DOF. Só não pode comer mosca no sistema DOF, como eu falei. O Patiotex, ele é temporário, vou falar de novo, ele é temporário. Então, a pessoa fica tranquila. Ah, pronto, já está no sistema DOF. Agora eu vou ver o que eu vou fazer. Se eu vou vender, se eu vou queimar, para onde que eu vou levar. Só que tem que estar atento ao prazo de validade da UNF, né? Uma vez que ela vence, bloqueia o sistema DOF. O que aí a gente recomenda para empresas que têm muita madeira para usar, né? Para empreendimentos que vão gerar muita madeira. E que a outra pessoa não sabe o que fazer com a madeira. Se ela quer ficar com a madeira lá, guardadinha, num galpão, esperando, sei lá o quê, né? Se ele arrumar um comprador ou decidiu o que vai fazer com a madeira, ou qual que é o momento de transportar, nesses casos, a recomendação é, aí sim, cadastrar e homologar um pátio ali para o armazenamento dessa madeira. Porque a origem do tipo pátio não tem prazo de validade. Então ele pode deixar aquela madeira guardada no galpão 20 anos, se ele quiser, né? É isso que fazem, geralmente, as serrarias na Amazônia. Eles exploram ali no local, né? Eles cortam a árvore, já muitas vezes
leva tora, mas outras vezes eles já tem uma serraria ali próxima, e nessa serraria eles têm um pátio homologado. Então ele cortou ali do lado, ele emite imediatamente esse DOF para a serraria recebe, pronto, a tora tá lá. Aí ele pode cortar, blitar, beneficiar, procurar um comprador aqui em São Paulo, ou no Sul, né, em Minas, com calma e tranquilidade, porque aquele saldo vai ficar quietinho lá na serraria dele, ele não vai perder. Então mesmo com a autorização de exploração daquele POA, né, daquele plano anual vença, não tem problema, a madeira já tá no pátio homologado, ele não precisa vender correndo, né, ele pode guardar. Então, no licenciamento isso não é tão comum, mas eu já deixo a dica, se você vai demorar para transportar essa madeira, então solicite a homologação de um pátio no local de exploração, para a madeira ficar lá quietinha esperando sem prazo de validade, certo? Pode ser que quando vocês peçam isso argumental estranho e vai questionar bastante vocês, mas às vezes fica o caso, certo? Não é tão comum, né? Por isso que eu falo que a gente acaba questionando, né? Então, isso que eu falei é para os casos de ASV, de autorização de supressão de vegetação, onde, como nós falamos, autoriza-se a área a ser suprimida. Porque ela não prevê o uso da madeira, ela prevê o uso da área. Aí, você precisa pedir ao UNF e fazer todo esse processo lá no Sinaflor para conseguir converter aquela área em metro cúbico, né, em madeira, para isso para o DOF. No caso da árvore, do corte de árvore isolada, as CAI, é bem mais fácil, né? Você não precisa da etapa de traçamento e dimensionamento. Você usa direto o registro de exploração, que vai migrar direto para o DOF. Então, você só vai declarar o corte. Por que essa diferença? Porque, no caso de árvore isolada, você fala, de novo, né? Falei que eu repeti 1000 vezes isso. Você já fala qual árvore você quer cortar, qual o tamanho dessa árvore. Você já faz uma estimativa da cubagem dessa árvore, para inserir lá no sistema. Então, é uma linguagem que o sistema DOF já entende. É uma linguagem em cubagem de madeira, não em área. Então, você não precisa, de novo, informar o traçamento, a cubagem, nada disso. Você abre, então, comecinho igual. Você entra lá no Sinaflor, vai clicar aqui do lado, de novo, né, nas autorizações, vai selecionar minhas autorizações do mesmo jeito, certo? Aí você vai escolher aqui, ó, qual que é a autorização, né? Essa autorização cai, seleciona ela bonitinho e vai entrar dentro do registro de exploração direto. Sumiu o mouse aqui, ó, no último ícone aqui. Em vez de entrar no declarar corte, no OMI, você entra direto no registro de exploração. Vai selecionar a árvore, porque às vezes uma autorização tem 10 árvores isoladas, né? 5 árvores isoladas. Então você seleciona qual que é a árvore, informa o volume, igual que você já tinha posto a autorização, né? Aí eu tinha estimado que ela tem 10 metros cúbicos a árvore. Então você já põe lá, 10 metros cúbicos é bastante, né? Eu não sei se tem árvore grande assim, mas aí você põe lá, quanto que é, pôs no cubagem alta agora, hein? Você põe lá 10 metros cúbicos, igual da sua autorização, né? E você clica na exploração, né? Enviar no registro de exploração, isso vai direto já para o sistema DOF+. Aí, de novo, você vem aqui nos três pontinhos, clica em DOF+, ele já te joga no DOF+. Você vai ver lá o seu text do tipo Caio, entra lá e consegue prosseguir para emitir o DOF, certo? Né? Aí, maravilha, fiz essa etapa, consegui acessar o Sinaflor, deu tudo certo, migrou lá, informei os números, tudo bonitinho, já está lá dentro do sistema DOF, só alegria. O que eu faço com esse crédito agora, então, né? De posse de uma Altex, que como a gente vai ver, eu tô falando de Altex. Quando eu for falar do pátio madeira, vocês vão ver a diferença. Um monte de funcionalidades que um pátio homologado tem. É bem diferente da Altex. E por que eu falo que às vezes é melhor, dependendo do que você quer fazer, é melhor você homologar o pátio, né? Então, dentro da Altex, meu saldo, meus créditos de exploração migraram para o sistema DOF. O que eu posso fazer? Uma opção, a primeira, que é muito comum, é converter, né? Ou como a gente fala, desdobrar essas toras, né? Tora a gente fala desdobro ou serra. E quando é madeira já serrada, a gente fala resserra, né? Ou conversão. Mas basicamente cortar a madeira, né? O que é isso, desdobrar as toras? Você pode abrir ela em tábua, em viga, em caibro, né? Ou seja, transformar essa madeira bruta em madeira processada. Ou, como diz no DOF+, madeira beneficiada. Então você vai. Não, tem a processada e a beneficiada. Beneficiada é o produto final. Você vai transformar a madeira bruta em madeira processada. Pega a tábua tora e faz tábua, por exemplo. Que é o que o pessoal faz na serraria, né? Chega lá as toras e eles vão desdobrar, né? Inclusive tem licenciamento próprio, né? Desdobro de tora. A gente tem aqui também, serrarias autorizadas para desdobro de tora. Ou converte. O que é a conversão? Eu vou transformar um tipo em outro. No caso, se eu informei que era lenha, e não tora, principalmente, não tem muito o que fazer na conversão, como eu falei. Você vai conseguir converter para cavaco ou para carvão. No caso da tora, você consegue converter tanto para cavaco ou para carvão ou para madeira serrada, né? Dá para você converter, como eu falei, desdobrar as toras. Para a conversão, serão necessários alguns pré-requisitos, mas nós vamos falar disso mais para frente. Então, não é só alegria, não é qualquer um que faz conversão dentro do sistema DOF. São pessoas com características específicas lá dentro, tá? O que complica um pouquinho o transporte legalizado dessas madeiras de autorização, né? Mas aí eu conto para vocês na hora que eu for falar dessa conversão. Qual que é a outra opção? Eu não tenho condições, eu não tenho perfil no CTF, não sou eu que vou vender a madeira, eu já ganhei pro cara vir aqui cortar, né? Ele já limpou, né? Ele já limpou minha área, eu não quero saber da madeira, né? Então, a outra opção é o quê? Eu consignar esse saldo para um terceiro explorar para mim. Não tem condição, não vou fazer, eu só sou o dono aqui da área, mas eu não tenho interesse. Então, eu entro no sistema DOF e faço a consignação desse saldo para o terceiro. Eu não lembro se eu trouxe o passo a passo, mas para consignar o saldo, vai ser igualzinho você fazer a oferta de produto para emissão do DOF. Então, é a mesma coisa, você vai entrar no sistema, vai ir em ofertar, né, ou realizar oferta, vai selecionar o CNPJ ou o CPF de quem você quer enviar, vai selecionar a origem para onde você quer mandar, qual pátio dele, né, você quer mandar, coloca quais os produtos, vai preencher todas as informações e dá um ok. Quando ele aceitar, esse saldo já entra no pátio dele como saldo consignado. Lembra que a gente mostrou lá atrás, que fica escrito na rastreabilidade? Então vai aparecer, para você aparece o Altex, para ele vai aparecer saldo consignado, e aí ele já pode realizar as operações. No caso, se o crédito de reposição florestal está em seu nome e não em nome dele, como esse saldo é consignado com a sua Altex, na hora, eu vou falar de novo mais para frente, tá? Mas eu vou relembrando para vocês não esquecerem que são coisas importantes. Na hora que ele for emitir o DOF desse saldo consignado, ele pode indicar para descontar o saldo de reposição de você, porque a autorização está no seu nome. Então, o órgão licenciador acreditou para você a reposição florestal, não para ele. Tem muito erro de DOF nessa hora. Tá tudo certo, por que eu tô conseguindo emitir o DOF? Você não tem saldo de reposição, querido. O saldo tá no nome da outra pessoa, da outra empresa. Então, na hora de emitir o DOF, você tem que indicar. Antes, não dava pra fazer isso. E era um problema, porque ele também tinha que consignar a reposição florestal, e não é tão simples quanto o DOF. Agora, o IBAMA liberou essa opção no DOF+, de você indicar da onde você quer desconte. Aí eu quero desconte do outro lá que vai receber, da serraria que vai receber. Eu quero desconte dele, o saldo, crédito de reposição. Ou não, ele me consignou, eu não tenho, vou descontar de quem me consignou. Ou não, tá tudo certo. Tá comigo, tá no meu nome, crédito, vou descontar de mim mesmo. Então, hoje você indica de qual dessas três pessoas você quer descontar esse saldo consignado, tá? Então, lembre-se quando der pau lá na emissão do DOF, falar que ela falou mesmo, o que podia dar pau, CTF, validade, saldo consignado. No finalzinho da apresentação de licenciamento, eu vou relembrar tudo para o problema, de novo, tá? Então, tá.
tô com DOF, ou eu converto, ou eu vou consignar para alguém que faça isso para mim. Aí essa pessoa pode converter e tal, né? Qual que é a outra opção? Como eu falei, não, eu vou demorar para usar esse saldo, não sei o que eu faço com ele, tô querendo vender, mas a pessoa deu para trás, eu acho que eu vou deixar aqui guardado, porque eu não queria queimar na caldeira, eu queria vender por um valor melhor, é madeira de lei, eu cortei árvores boas, né? IP, cedro, cambará, cabeúva, eu quero vender essa madeira para uma madeireira, mas não consegui negociar ainda. Então, nós recomendamos homologar o pátio no local onde a madeira vai ficar armazenada e transferir todo o saldo da Altex para esse pátio homologado. Porque, como eu falei, você não tem pressa, pode deixar ele armazenado lá o resto da vida se quiser, quietinho, bonitinho, desde que não seja no legado, né? Você lembra que ele vai sair do ar no fim do ano. Aí você perde toda a madeira, você nem consegue hoje homologar nesse pátio no legado. O dono já tá bloqueando. Você manda isso para um pátio homologado, então, e usa conforme você quiser, né? Aos pouquinhos, vende um pouquinho, vende para o consumidor final, transfere para madeireira. Ah, aqui eu vou abrir uma tábua, vou usar aqui, aí você pode fazer destinação final. Aí você vai ter acesso a todas aquelas ferramentas de pátio que eu vou falar para vocês na aula do mercado madeireiro, né? Outra opção seria o quê? Emitir DOF e transportar você mesmo a madeira, certo? Eu coloquei DOF via oferta e aceite por causa dos tipos de DOF que nós tínhamos. Lembram-se? Tem o DOF comum, que é via oferta e aceite, tem o DOF especial, tem o DOF consumidor final, né? Então, nesse caso da Altex, necessariamente você vai emitir um DOF via oferta e aceite. Você tem que ofertar o seu saldo para alguém que tem acesso ao sistema DOF, para essa pessoa aceitar e receber esse crédito lá na ponta. Tudo bem? Agora você já sabe o que fazer com a sua madeira. Olha que legal.